das grandes dificuldades de quem está aprendendo coisas novas no Excel é usar todas elas em um único cenário. Além disso, os tutoriais sempre mostram planilhas curtas e arrumadinhas, o que nunca acontece no mundo real. Então, neste vídeo vamos usar algumas ferramentas ao mesmo tempo e também um arquivo um pouquinho mais complexo. Estamos no Hospital Veterinário KIPOC com várias planilhas de dados. Você pode fazer download desse arquivo e acompanhar o vídeo com o link que está na descrição. Na primeira planilha, Pets, temos dados dos atendimentos dos 6 primeiros meses de 2018. Na planilha Vets estão as informações sobre veterinários. Na Vet Plantões, temos os plantões trabalhados por cada veterinário em cada dia. M indica que ele trabalhou no período da manhã. A representa o período da tarde e N representa a noite. Na planilha InfoPets temos outras informações dos animais, qual é o gênero de cada um e quantos animais moram na casa dele, incluindo ele mesmo. Na última planilha temos dados da pesquisa de NPS realizada no hospital. Se você não lembra o que é NPS, dê uma olhada no vídeo que aparece aí em cima. Vários departamentos do hospital solicitaram a sua ajuda. O setor financeiro, por exemplo, quer saber qual foi a receita total do KIPOC de janeiro a junho de 2018. O hospital também pretende aumentar em 30% todos os preços de exames de laboratórios e imagens para clientes particulares. Se esse aumento tivesse sido aplicado no período de janeiro a junho, que é o período que a gente tem na nossa planilha, quanto teria sido a receita total do hospital? O RH quer reajustar os plantões dos veterinários e para isso precisa saber quem foi o veterinário que mais trabalhou somente em turnos matinais ou noturnos e quantos trabalharam nas manhãs e noites em um mesmo dia. Também eles querem saber qual é a média de tempo de atuação em dias dos veterinários do Hospital KIPOC. O pessoal do marketing quer saber em que dia da semana há mais consultas de cachorros. E também querem saber se é o mesmo dia da semana para pássaros. Outra pergunta é quem tem mais companhia de outros animais em casa, se são cães ou gatos. E também qual é o NPS geral do hospital. Para responder a tudo isso, vamos quebrar em 3 vídeos. Nesse primeiro, vamos resolver a parte financeira. No segundo, o RH. E no terceiro, as perguntas do marketing. Agora, chega de papo e vamos para o Excel. As demandas do financeiro estão ligadas à receita. Então, o primeiro passo é descobrir onde estão os dados de que precisamos. Na planilha Pets, nós temos aqui, na coluna I, todos os valores recebidos pelo hospital por cada tipo de serviço. Isso é suficiente para a gente responder logo a primeira pergunta. Na segunda, a gente também vai precisar saber se o animal tem plano de saúde ou não, ou se ele é particular. Aqui na coluna D, temos a coluna de plano de saúde e aqui eu tenho a indicação se ele é um paciente particular. Então, venho aqui, coloco o faturamento total e na célula de baixo, igual a soma, basta somarmos a coluna I. E pronto, a gente tem o faturamento total do período de R$ 222.561. O importante aqui é sempre organizar os seus dados. Repare que eu deixei uma coluna separando os dados da minha soma. Se eu tiro essa coluna, Ctrl menos, por exemplo, o Excel vai achar que tudo isso é uma coisa só. Então, se a gente gerar uma tabela dinâmica, o Excel vai querer levar junto esse dado da coluna L, que não faz parte dos dados que a gente realmente quer analisar na tabela dinâmica. Então, eu vou dar Ctrl Z para voltar. A segunda pergunta dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos simular o aumento de exames para pacientes particulares para exames de laboratório e exames de imagem. Como muita coisa no Excel, há 2 jeitos de fazer isso. Um envolve tabela dinâmica e matemática. O outro envolve a função C do Excel, de quem muita gente tem medo, mas em compensação é bem mais direto e seguro. Mas vamos com a tabela dinâmica primeiro. Clico em qualquer lugar, inserir tabela dinâmica, vou dar OK. E aqui eu vou trocar o nome da planilha para questão 1, só para a gente se organizar. Aqui nos dados eu vou buscar quanto o hospital faturou naquelas categorias que ele quer modificar o valor. Então, o que eu vou fazer? Colocar o serviço nas linhas e vou colocar o preço nos valores. Então, aqui eu tenho quanto foi faturado de aplicação de medicamentos e vacinas, consultas, exames, etc. Só que aqui eu tenho os dados de todos os pacientes. Eu não quero de todos, apenas os particulares, que são os que vão sofrer reajuste.
Então, eu vou pegar a coluna de plano de saúde e trazer para os filtros. Assim, eu vou já ir separando apenas o que vai ser modificado. Esses são os valores dos pacientes particulares, mas nem tudo aqui vai ser modificado. Apenas também vou filtrar, vou tirar a aplicação de vacinas e medicamentos, vou tirar consulta e aqui finalmente sobram os itens que vão sofrer o reajuste de 30%. Vou pegar esses dados, copio, colo numa área separada para eu poder fazer alguns cálculos e aqui eu tenho o valor atual, e eu vou colocar do lado, vamos calcular o valor reajustado. Nesse valor reajustado, igual é o valor atual, vezes 1,30, 30%, então vai aumentar para 53, quase 54 mil, e vou copiar aqui para baixo, também aumentando os exames de laboratório. O valor total atual desses serviços é igual à soma desses dois. E após o reajuste, o valor reajustado será de R$ 94.916,90. Então eu sei que se houver esse reajuste, quando houver esse reajuste, os valores que vão mudar são apenas esses. E a diferença desses preços vai ser dos valores aqui. A diferença desses valores vai ser a diferença entre o faturamento antigo e o faturamento atual. Então a diferença entre eles é igual ao valor reajustado total menos o valor atual. Eu tenho uma diferença aí de R$ 21.903,90. Então a gente sabe que, voltando para a planilha PETS, que o nosso faturamento atual, eu vou até colocar aqui atual, é de 222. Agora, o nosso faturamento ajustado, depois do reajuste, vai ser igual ao faturamento atual mais aquela diferença. Qual é a diferença? A diferença que a gente calculou aqui no braço, a gente calculou manualmente. Dei Enter e aí eu tenho o valor de R$ 244.464,90. Agora, vamos fazer do segundo jeito, usando a tão assustadora função C. Mas antes de ir para o Excel, vamos fazer um pequeno rascunho. Eu só vou aumentar o preço se o cliente for particular e, ao mesmo tempo, o serviço for ou exame de imagem ou de laboratório. Essa estrutura de e ou é que a gente vai passar agora para o Excel. Quando a gente tem esse rascunho, fica um pouquinho mais fácil de trabalhar com a função C dentro do Excel. Então, vamos lá. Vou criar uma nova coluna aqui para separar os dados das minhas contas aqui laterais. Vou colocar o novo preço C. Primeiro, vamos colocar o E. Então, eu tenho duas condições aqui que precisam ser verdadeiras para eu ter meu reajuste. A primeira é que o plano de saúde tem que ser igual a particular. O segundo é que o serviço tem que ser exame de laboratório ou exame de imagem. Então, eu vou colocar o ou aqui. Então, vai ser exame igual a exame laboratório. Atenção aqui, a grafia. Qualquer acento errado, qualquer espacinho a mais, ele não vai encontrar. Ponto e vírgula, H2 igual a exames de imagem. Fecho aspas. Atenção aos parênteses aqui. Primeiro eu vou fechar o parênteses do ou e depois eu vou fechar mais o parênteses do e. Se tudo isso for verdadeiro, ponto e vírgula, eu vou modificar o preço. Então eu vou clicar em I2 vezes 1,3. Se não for, ou seja, qualquer outro cenário, o preço vai continuar igual, então eu coloco apenas o I2. Fecho parênteses, dou Enter. Eu tenho aqui um valor que não mudou. Por quê? Porque primeiro é aplicação em vacina e depois é plano de saúde e não particular. Mas, quando eu copio para as outras células, eu vejo aqui algumas variações. Por exemplo, aqui na linha 16, eu tenho um paciente particular com exame de laboratório. O valor original era 247, o valor novo é 321. Agora, eu vou pegar e somar esses novos valores. Igual a soma, abro parênteses, fecho parênteses, depois de selecionar a coluna L,
E, obviamente, os valores têm que bater, têm que ser os mesmos, porque a gente só mudou aqui o jeito de se chegar ao resultado. Eu, pessoalmente, gosto da função C por 2 motivos. Primeiro, que evita erro na conta manual. E segundo, porque tem menos passo a passo. Depois que a gente começa a conhecer, a gostar da função C, fica muito mais rápido trabalhar dentro do Excel com esse tipo de problema. Agora, se você não gostou dessa história de E dentro de ou dentro de E, existe um meio também, uma outra variaçãozinha, usando uma função de texto. Então eu vou abrir aqui mais uma coluna, eu vou colocar aqui novo preço 2. E a diferença é que a gente não vai buscar exames de laboratório ou exames de imagem. A gente vai procurar qualquer coisa que tenha a palavra exames. Por quê? Se eu colocar o filtro aqui e der uma olhada, a gente vai ver que não existe nenhuma outra categoria que tenha a palavra exames. Então, se eu procurar a palavra exames, eu pego de uma vez exames de imagem e exames de laboratório. Então, para isso, a gente vai usar a função localizar. Igual C. O E vai continuar a mesma coisa, porque eu tenho essas duas condições. Então, o plano de saúde tem que ser igual a particular. Mas, aqui, ao invés do ou, eu vou verificar se o Excel encontra a palavra exame dentro do serviço. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar número. Então, ele vai ver se ele retorna um número da função localizar. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui só para a gente ver melhor. Lembra que a localizar vai tentar buscar a palavra exames dentro de que célula? Da célula do serviço. Então, se o Excel encontrar a palavra exames dentro dessa célula, ele vai retornar um número, que é a posição da palavra exames dentro do texto. Senão, ele não vai devolver um número. Então, o que eu estou verificando aqui é se ele devolve um número, ou seja, se existe a palavra exames ou não. Então, se isso tudo for verdadeiro, atenção aos parênteses, estou fechando parênteses do localizar, estou fechando parênteses do número e do E. Se tudo isso for verdadeiro, eu vou colocar o preço vezes 1,3. Se não, eu vou colocar apenas o valor. Fecho parênteses e dou Enter. Então, pessoal, de novo, os valores têm que ser iguais. Vamos fazer aqui total ajustado 2 igual soma. E vou selecionar agora a coluna M, tem que dar o mesmo valor dos outros 2. Então, quanto mais funções você conhece, mais opções você tem dentro do Excel. Nos próximos vídeos, veremos as demandas do RH e do marketing. Não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vai nos ajudar bastante. E até a próxima!